Nossa entrevista do dia hoje em formato um pouco diferente, né? Começamos aí o plantão policial, trazendo as informações da Polícia Militar aqui de Itaiópolis com o Sargento Jorge Denk, trazendo aí uma ocorrência atendida pela Polícia Militar, onde aparentemente tratava-se de um caso de saúde mental. E para complementar esse assunto e trazer aí um pouco mais de entendimento para você que nos ouve neste momento, eu estou recebendo aqui também hoje o psicólogo Guilherme Pereira Skibinski, do Espaço Novo Ser, Centro Integrado, consultório dele aqui em Itaiópolis, no calçadão de Itaiópolis. Guilherme, seja bem-vindo ao Jornal de Mais News. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Sandro. Bom dia, Manuel. Sargento Jorge, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes também. Antes da gente começar falando sobre o assunto principal, Guilherme, eu gostaria que você explicasse para o ouvinte que quiser te procurar no consultório, onde fica o teu consultório, horário de atendimento certinho aí para que o ouvinte possa buscar o seu atendimento também. Certo. O nosso consultório fica localizado no Calçadão, no Centro Comercial Calçadão, segundo piso. Horário de atendimento é das 8 ao meio-dia e de tarde da 1h30 às 6 da tarde. E o telefone para contato? Sim, telefone para contato é 99654-3412. Então, você que quiser procurar aí atendimento psicológico com o Guilherme, e também a tua esposa atende ali também, Ela né? é psicopedagoga e atende ali também. Sim. Ela é a Gislaine Rodrigues da Silva. Gislaine Rodrigues da Silva. Uhum. Guilherme, a gente trouxe você hoje aqui no Jornal de Mais News para conversar um pouquinho sobre a questão das doenças mentais, né? O Sargento Jorge hoje trouxe um caso bastante complicado e isso cada vez mais a Polícia Militar tem atendido juntamente com a Corporação dos Bombeiros Voluntários. A gente teve um caso onde um masculino acabou quebrando todo um veículo aqui no centro da cidade também, possivelmente com problemas psicológicos. E hoje a gente está trazendo aí a informação desse outro caso que aconteceu no bairro Luceno. O que são doenças mentais? Certo. Então, o que são doenças mentais? Doenças mentais são problemas que afetam o cérebro, né, e de forma que podem causar sofrimento tanto físico como emocional, né? Cada pessoa pode ter a sua própria experiência com essas doenças mentais. Cada pessoa vai sentir de alguma forma em determinado tipo de transtorno, né? Alguns fatores que podem influenciar essas situações, a chegar a essas situações. Os fatores ambientais, os fatores emocionais e sociais. Ambientais, vamos pegar assim, o ambiente familiar, ambiente escolar, ambiente do trabalho, questões que às vezes que vão gerando desgaste emocional que podem levar a isso. Questões emocionais, muitas vezes as pessoas não têm as ferramentas certas de como lidar com as suas emoções, né? E como gerir as suas emoções. Então isso também pode levar a isso. E fatores sociais, né? Muitas vezes a condição financeira, onde se está inserido, também são situações que podem levar a essas doenças mentais, né? Guilherme, uma situação que é um pouco que traz uma certa dúvida, né, sargento? Muitas vezes a pessoa aparentemente ela está normal, né, entre aspas, normal. A família talvez acaba não tendo essa percepção de uma pessoa com uma saúde mental deficitária e acaba tendo esse tipo de surto psicótico ou um surto onde a pessoa acaba tendo as atitudes a qual a polícia acabou atendendo na última sexta-feira. Sim. É comum esse tipo de situação? Quando acontece isso, quais são os sinais que a família precisa ficar atenta? Sim, é comum, né? É comum de acontecer, não é uma coisa assim tão anormal de se acontecer. Vamos pensar assim, que quando a pessoa entra em surto psicótico, muitas vezes ela pode estar alucinando, pode acontecer delírios, né? Mentalmente ela pode ficar desnorteada, sem saber o que está fazendo. Digamos que ela como se perdesse o pezinho da realidade, né? Ela acaba não tendo noção do que está acontecendo ao seu redor. E muitas vezes também em surto psicótico pode acontecer também comportamentos mais agressivos, né? Como foi relatado pelo Sargento Jorge, né? Nessa ocasião. Então, pode acontecer essas situações, né? Às vezes a mudança de comportamento, né? Uma coisa que vem acontecendo já há algum tempo, que já pode ser observada, que não é muito padrão de comportamento daquela pessoa, é bom ficar atento, né? É bom ficar atento para saber como lidar com isso futuramente, né? E em casos de surto também. Sargento, esse tipo de atendimento da Polícia Militar, ela vem se tornando uma certa frequência, vem acontecendo mais e não sei se isso é um fato, inclusive o psicólogo está aqui, pode nos ajudar. Aumentou esses casos após a pandemia. A gente talvez tenha tido uma situação assim que hoje
a gente acaba divulgando mais essas ocorrências e o atendimento pela Polícia Militar, né, ele é prestado com uma maior frequência, até porque, se a gente for analisar, quando acontece esse tipo de situação em que envolve violência, né, agressividade por parte da pessoa, claro que num primeiro momento as pessoas vão tender a entrar em contato com a Polícia Militar. Por quê? Porque é o mais fácil, né? É o 190 ali, é o que todo mundo sabe. Quem está visualizando muitas vezes não sabe que é um surto psicótico, que a pessoa está agressiva porque tem problemas mentais. Ela está vendo aquela situação que se apresenta para ela, de agressividade, de estar ameaçando as pessoas com um pedaço de pau, de madeira na rua, enfim, correndo atrás de uma criança. Então, quem que vai se chamar naquele momento para fazer a contenção daquela pessoa é a Polícia Militar, né? Talvez chame a atenção, né, por ser depois da pandemia, enfim, ali, e pode ser, e eu acredito que realmente tenha alguma relatividade, né, porque as pessoas passaram por uma situação bastante diferente, bastante complexa, e aí eu acho que o Guilherme vai poder falar melhor sobre isso. É uma coisa que nunca tinha acontecido, ninguém tinha vivido uma situação daquela em que, primeiro, você não podia sair de casa, você não podia conviver muitas vezes com pessoas conhecidas, você não podia nem conviver com familiares muitas vezes, você ficou ali sem poder ter uma vida social de festas, de reunião, de um almoço, sem contar que, fora isso, e principalmente no meu ponto de vista, você acabou tendo aquilo na porta da tua casa. É diferente de você ver situações que acontecem lá na Europa, lá nos Estados Unidos. Você vê na televisão é uma coisa, agora você presenciar isso no teu dia a dia, principalmente porque muitas pessoas estavam todos os dias ali convivendo com a morte na porta de casa. Muitos perderam familiares, pais, mães, filhos, vizinhos, conhecidos. Então, foi um momento em que você teve uma sequência muito grande de pessoas morrendo, né, de uma forma bruta, inesperada, no dia a dia. Né? Toda semana você tinha notícia de alguém que você conhecia, que estava bem, que de repente ontem você viu aquela pessoa em algum lugar e no outro dia você recebe a notícia que ela morreu. Então, acredito eu, né, falando por inexperiência, né, não é a minha área, eu acho que o Guilherme vai poder aí agora, né, falar melhor sobre isso, realmente deve ter afetado bastante as pessoas. E como ele falou, cada pessoa foi reagindo de um jeito. Claro, muitas pessoas, né, viram o que estava acontecendo e tal, e tocaram a vida e foi para frente. Mas para algumas pessoas, talvez ela afete de uma forma diferenciada. Faz sentido isso, Guilherme? Faz sim, total sentido, né? Vamos pensar assim, as pessoas antes da pandemia, elas tinham um ritmo de vida, né? Trabalho, casa, amigos, enfim, família, era um movimento de vida, um estilo de vida. Veio a pandemia e muita coisa foi cessada, né? Abruptamente, de repente. Então, muitas coisas, às vezes, de que aconteciam de forma um pouco mais reduzida, com o convívio direto em casa, né, e às vezes não sabendo lidar com as emoções direito, essas situações foram se aflorando cada vez mais, né, foram se agravando cada vez mais. Então, faz total sentido o que o Sargento Jorge disse, porque é uma consequência. Digamos, você passa, às vezes, muito mais tempo em casa, os problemas, às vezes, que você já tinha antes não se resolverem, continuam aumentando até possivelmente. Então, é uma conjunção de coisas que foram acontecendo ao longo da pandemia que foram complicando muitas vezes para as pessoas. Guilherme, quem está nos ouvindo neste momento, qual é o momento e qual é a importância de se buscar auxílio com um profissional quando se nota qualquer situação? Sim, o momento, né? Quando você começa a perceber que a sua vida já não está mais andando como andava um tempo atrás, você se sente às vezes mais triste, sem vontade de fazer as coisas, talvez já seja um sinal de alerta que alguma coisa diferente está acontecendo naquele momento, né? Então, a importância de se buscar ajuda, né? Porque às vezes a gente está sentindo alguma coisa, né? Vamos supor assim, estou com palpitação no coração, já alguma coisa me incomodando há algum tempo, eu não sei o que fazer. O que seria o ideal, né? Eu ir atrás de um médico, procurar um diagnóstico e saber como tratar adequadamente essa ocasião, né? Essa situação. Emocionalmente funciona da mesma maneira, né? Eu estou sentindo, vamos supor, eu tenho um quadro depressivo, né? Mas eu não sei que é uma depressão ainda, porque eu não fui atrás para confirmar isso, né? Mas eu estou sentindo que eu não tenho vontade de fazer as coisas, que eu tenho tristeza, né, mais profunda. Então, busca um profissional para saber o que é, para eu entender o que é. A partir disso, se eu tenho um diagnóstico confirmado,
eu posso saber o que é e como tratar da melhor maneira possível, né? Recebendo também um suporte emocional para esse tratamento, né? Encontrando métodos e maneiras de como lidar com isso ao dia a dia, sempre visando uma qualidade de vida melhor. Uma pergunta que não quer calar, né? Até então, o psicólogo, o psiquiatra, o profissional que trata a área da saúde mental, ele era visto como o profissional que tratava pessoas loucas, né? Vamos ser bem sinceros. Sim. Esse tabu se quebrou-se, Guilherme, ou ainda há muito o preconceito em relação a isso? Ótima pergunta, Sandro. Por quê? Em cidades maiores, a gente já vê uma quebra maior desse paradigma, né? Agora, em cidades menores, parece que isso ainda se arrasta de uma forma mais lenta, né? Mudou-se muito com o passar dos anos, sim, a gente não pode negar, mas ainda tem um olhar, né, um pouco de preconceito em relação a isso, né? Desse estigma que a gente carregava lá no passado, né? Mas como as coisas foram evoluindo, estão encaminhando para uma melhora nisso, né? Mas ainda existe, sim. E muitas vezes o preconceito é do próximo ou é da pessoa mesmo que precisa de ajuda? Ambos. Pode ser tanto da pessoa quanto de quem está ao redor, né? O que pode às vezes acontecer, né? A pessoa já aceitou que precisa de ajuda, mas existem situações que os familiares ao redor, as pessoas ao redor, têm um certo preconceito. Às vezes intimida a pessoa de procurar ajuda. Então, pode ser de ambos. Perfeito, Guilherme. A gente tem pouco tempo para finalizar a entrevista, mas eu ainda queria abordar mais um assunto com você. Quando a pessoa precisa de ajuda, ela chegou a esse ponto de entender que sozinho não dá mais e que ela precisa buscar ajuda. Quem é o primeiro profissional que ela deve buscar? Porque muitas vezes, né, a gente precisa ser realista, porque a gente está falando, neste momento, com milhares de pessoas que tomam essa atitude que eu vou falar agora. De buscar o vizinho e pegar o antidepressivo do vizinho, ou, isso é uma fase e vai passar, ou, isso não é para mim, o psicólogo é um profissional para loucos, né? Qual é o primeiro profissional que se deve procurar em caso dessas situações e essas características que você falou agora há pouco? Psicólogo, né, indicado para essas situações, porque ele vai ter uma escuta mais qualificada da sua demanda, né? Muitas vezes ouvir o vizinho pode ser um desabafo, né? A gente não vai negar isso, pode ser um desabafo, mas não vai ter aquela escuta qualificada e profissional para ouvir a sua demanda mais atenta, né? Então, às vezes, só vai amenizar os sintomas de momento, mas não vai resolver aquilo. Então, busca um profissional, às vezes uma busca médica também, conforme o tipo de tratamento, psiquiatra também, né, conforme for com medicação, buscar esses profissionais. Perfeito, então. Agora são 7h57 da manhã. Gostaria de agradecer, Guilherme, pela disponibilidade de ter vindo aqui no Jornal de Mais News. Para você que chegou agora e talvez não conseguiu pegar a nossa conversa toda, a entrevista completa, em instantes ela vai estar disponível no nosso portal e também no nosso Facebook, no @DemaisFM Planalto Norte, na íntegra, aí a conversa com o psicólogo Guilherme Pereira Skibinski, do Espaço Novo Ser, no Centro Integrado, no centro da cidade de Itaiópolis, no Calçadão. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que mais uma vez você reforçasse o seu contato, o contato do consultório, para que as pessoas possam te procurar em caso de necessidade. Também a sua esposa, que é psicopedagoga, né? Isso. Para que possa auxiliar aí as pessoas que estão precisando neste momento. Certo. Então, nossa clínica fica localizada no Calçadão, o Papa João Paulo II, no 2º piso, Espaço Novo Ser, Centro Integrado. Você pode entrar em contato pelo 99654-3412 ou também pelo Instagram, @novo_ser.ita. Tá certo, então, muito obrigado mais uma vez, Eu que agradeço o convite. Tá certo, então. Sargento, obrigado também pela disponibilidade de estar aqui trazendo essas informações, contribuindo com a informação para que chegue uma informação cada vez mais clara até os ouvintes, para que as pessoas saibam como usar e como trabalhar o dia a dia com esses problemas que são tão do cotidiano e cada vez se tornando mais frequente na vida das pessoas que nos ouvem neste momento. É verdade, né? Hoje a gente vive num mundo aí que ele, queira ou não, ele é bastante estressante, né? O trabalho é estressante, as cobranças são estressantes, as contas são estressantes, as dívidas são estressantes, tudo estressa as pessoas, né? E ela vai acumulando e vai guardando para si, vai guardando para si. E como já foi dito em outro momento aqui, né? Cada pessoa vai reagindo de um jeito. E para algumas pessoas realmente tem a dificuldade de assimilar e buscar soluções para seus problemas, e ela daqui a pouco acaba se afundando no álcool, na droga, né? Muitas aí acabam chegando ali, né, ao ápice desse problema e acabam cometendo suicídio, enfim, né? Então é um problema muito sério
E aí, a importância que eu estava pensando aqui dessa participação, por exemplo, do Guilherme aqui, é a questão da prevenção. E a Polícia Militar, ela trabalha muito nesse sentido de prevenção. A gente, é claro, atua depois também, de forma repressiva, quando precisa, mas o nosso principal objetivo é a prevenção. E no caso das doenças é a mesma coisa, né? Você tem que se prevenir. Sentiu qualquer coisinha, vai procurar um profissional. Ele vai analisar, como ele falou, vai ver, vai ter uma escuta especializada e vai te dar, de repente, um encaminhamento necessário para que você consiga solucionar esse problema. Então, é de bastante importância a gente trazer essas entrevistas, essas parcerias, né, Sandro? Quando a gente faz aqui o programa, enfim, de pessoas especializadas que possam vir falar com bastante propriedade sobre o assunto. Rapidinho, Sandro, eu queria deixar o convite, então, né, para que as pessoas aí participem na quinta-feira, não esquecendo, né, às 19 horas, ali no Salão da Igreja Matriz, né, da Medalha Milagrosa, nós teremos um encontro, vai ter oficiais lá da cidade de Mafra, onde já tem o Conseg implantado lá. E aí, como eu já tinha falado num outro momento, né, até por uma solicitação do prefeito ali, claro, com a preocupação em melhorar a nossa segurança pública, com a intenção de criar o Conseg. Então, a gente vai estar fazendo essa reunião com a população, explicando como funciona, o que é, para que serve, e montar ali um conselho de segurança aqui para que a gente possa buscar soluções visando uma melhoria na nossa segurança pública, tá bom? E, outra vez, muito obrigado pelo espaço, né? Pela confiança no nosso trabalho. A importância, a gente já falou em outras vezes, de estar trazendo essas informações via rádio, né? Porque ela vai atingir toda a nossa comunidade. Então, as pessoas aqui próximas da gente que estão escutando o que a gente está falando, o que a gente está trazendo, né? E isso é de suma importância para que a gente consiga cada vez de uma forma mais eficiente, aí, trazer um melhoramento para a nossa comunidade. E isso se reflete, claro, lá na segurança pública. Quanto menos pessoas a gente tiver com problemas psicológicos, com uso de drogas, com bebida alcoólica, melhora e a gente consegue prestar um serviço melhor lá na ponta daí por parte dos policiais que estão na rua. Perfeito, então. Muito obrigado, Sargento, mais uma vez. E só lembrando para você que está nos ouvindo, na terça-feira da semana passada, quando o Sargento esteve aqui, algumas pessoas me perguntaram sobre a reunião do Conseg, se ela é para toda a população. Sim, ela é para toda a população pode estar presente na quinta-feira nessa reunião. E a gente agradece mais uma vez ao Espaço Novo Ser, Centro Integrado, consultório aí de psicólogos no centro de Itaiópolis, no calçadão de Itaiópolis.